Oi pessoal, tudo bem? A reflexão que eu proponho para vocês hoje foi tirada aqui também do livro A Universidade do Sucesso de Og Mandino, que vocês já conhecem, que eu estou sempre citando e trazendo algumas partes aqui para a gente poder refletir juntos. E esse trecho aqui é o seguinte: estou convencido, disse Zaqueu, de que a vida aqui na Terra é apenas um jogo onde ninguém precisa ser um perdedor, não importando quanto difícil sua situação possa ser. Acredito que todos podem gozar dos frutos da vitória, mas estou igualmente certo de que, assim como nos outros jogos, ninguém é capaz de participar deste ato misterioso que é viver com alguma esperança de satisfação sem compreender umas poucas regras elementares. Zaqueu, ele foi aquele chefe dos escribas, aquele homem rico, que quando Jesus Cristo passou por Jericó, ele foi correndo, como tinha muita gente, ele foi correndo e subiu em uma árvore, ficou em um lugar alto para que ele pudesse ver Jesus Cristo passar. E quando Jesus Cristo o viu, chegou lá e viu, ele disse a ele: desce, porque hoje eu vou pernoitar na sua casa. Só para estar aqui então localizando quem é Zaqueu, a quem, segundo o livro A Universidade do Sucesso de Og Mandino, diz que pertence a esse trecho aqui que a gente está lendo, que conclui dizendo que não é possível viver o jogo da vida e sair dele vencedor sem compreender umas poucas regras elementares. Isso já dá aí pra gente uma dica de que o jogo tem regra, né? Então é bom que a gente entenda essas regras, e aí eu vou trazer para vocês o que eu acredito que faz com que a gente não entenda essas regras. Eu acredito que há um manual de instrução, que a gente vem quando a gente vem trazendo um manual de instrução. Eu acredito que é como se fosse assim um baú. A gente tem um baú ali dentro da gente. É como se estivesse fazendo uma analogia. Se tivesse um baú, ele está ali fechado com cadeado, mas ele está com a chave. E aí para a gente entender, a gente vai lá abrir, pegar esse manual e ler essas regras, e aí é simples, é como quando a gente compra um aparelho, e aí, ou quando a gente compra um móvel, e na hora de montar a gente precisa ver ali, a loja manda aquela especificação. Eu acredito que assim que a gente abrir esse baú e pegar esse manual, a gente consegue alcançar a vida plena, consegue ter sucesso na vida, porque a gente vai entender as regras do jogo, como o Zaqueu está dizendo que elas existem. Mas eu acredito que do lado desse baú há um lobo e um cordeiro. Eu já falei deles aqui, ou o nosso eu superior e o nosso eu inferior. Então, cabe a nós saber qual é o que a gente vai fortalecer, a qual a gente vai dar atenção para que a gente possa chegar ou não ao baú. Primeiro, para saber que o baú existe, que esse manual de instrução existe, que ele está ali para a gente, e depois para poder passar por ele, chegar até ele e abrir. Então eu acredito que se a gente alimentar o lobo, e a gente já viu como é que alimenta, com alimento mesmo, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente escolhe pensar, especialmente o que a gente come, tudo isso. E como é que a gente alimenta o cordeiro? Exatamente da mesma forma, fazendo isso de forma positiva. Ou então o eu superior e o eu inferior também, que é chamado de ego. Então, nesse caso, também, da mesma forma, se a gente está no presente, se a gente está no comando dos nossos pensamentos, então eu acredito que a gente fortalece o nosso eu superior, e aí a gente tem a chave, ele mesmo nos entrega a chave desse baú, a gente abre, pega o manual e
segue as instruções e chega lá na frente, atravessa a linha de chegada junto com todos os outros que fizeram. Eu acho que é o único jogo que a gente não tem nenhum interesse em atravessar a linha de chegada sozinho, que a gente chegue acompanhado de todos que estiverem prontos, que estiverem abertos para fazer então essa transformação interna e poder estar encontrando esse manual de instrução. E aí eu acredito, como eu disse, que a principal alimentação é aquela então que a gente faz pelo pensamento, aquilo que a gente fica o tempo todo mastigando ali no nosso mental, aquilo que a gente assistiu e a gente fica voltando, ou que a gente ouve, uma música que só tem... pode ser mais, seria o mínimo se ela tivesse uma mensagem vazia, que não trouxesse nada, mas na maioria das vezes até traz coisas negativas e a gente fica com aquilo no mental, criando aquilo fomenta pensamentos negativos, fomenta medo. Então eu acredito que seja então a chave, seja para a gente estar conseguindo fazer essa transmutação, é tomar conta dos nossos pensamentos. E aí eu vou pegar um trechinho aqui do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, para estar trazendo aqui para vocês um trechinho do que ele fala sobre isso. Qual o maior obstáculo para vivenciar a realidade, vivenciar essa realidade plena, essa realidade possível para a gente? Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso e então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior que é inseparável do ser. Então, eu acredito que aqui ele está dizendo, essa área de serenidade interior foi o que eu classifiquei desse baú, aonde está o manual que nos mostra como garantir essa serenidade. Esse barulho interno, como ele diz, esse monte de pensamento, isso faz até com que a nossa vida, mesmo aqui nas nossas relações fora, externas aqui com os outros, isso só traz prejuízo. Porque eu já disse em um vídeo, quando a gente está conversando com uma pessoa, é possível ver quando a pessoa está com a gente, está acompanhando aquilo que a gente está dizendo, ou quando ela já não está mais ali, o corpo dela está presente, mas a mente dela está em um outro local, ela não está ali. Isso é desagradável para a pessoa que está junto, se ela estiver no presente, se ela também estiver viajando, tudo bem, ficam os dois ali, cada um na sua mente e fazendo de conta que estão conversando. Mas se um estiver presente, fica super desagradável para ele. E porque a gente quer atenção, especialmente se você está conversando com uma outra pessoa, você espera no mínimo que ela te dê atenção naquele momento que você está dizendo alguma coisa. Assim como em contrapartida, quando for a vez dela falar, você vai dar atenção. Eu me lembro então de uma coisa que a Oprah Winfrey disse, que ela teve um programa de entrevistas, um talk show nos Estados Unidos por 25 anos. E ela disse que todas as pessoas que ela entrevistou, sem exceção, ela citou presidentes, artistas famosos e pessoas comuns, ela disse que todos no final perguntavam: e como é que foi? Como que você sentiu? Como que foi? Como que eu me saí? E ela disse que o que ela traduz disso? A pessoa perguntava: você me ouviu? Você ouviu o que eu disse? Ela disse que é isso. A pessoa, a gente busca a atenção. E hoje, nesse momento em que a gente vê muitos grupos, até a gente vê na internet, eu já vi isso como forma de piada, um grupo assim de pessoas reunidas, mas cada uma no seu telefone, cada uma conectada com uma outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, ou está não sei onde, e aquela pessoa que está do lado está conectada com o outro também, mas não com aquele que está ali presente. Então é isso. De estar com a mente cheia de pensamentos, com a mente cheia de barulho, faz com que a gente se afaste do momento presente, do aqui e agora, que é o único lugar onde há luz para ler esse manual.
Se a gente estiver no passado ou no futuro, não é possível ler o manual do jogo da vida, entender o jogo da vida, como Zaqueu está dizendo. E aí eu venho aqui de novo, então, mais uma partezinha do livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, onde ele conta uma historinha. Ele diz que por mais de 30 anos um mendigo ficou sentado no mesmo lugar debaixo de uma marquise, até que um dia uma conversa com um estranho mudou a vida dele. "Tem um trocadinho aí para mim, moço?", murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. "Eu não tenho", disse o estranho. "O que tem nesse baú debaixo de você?" "Nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela." "Nunca olhou o que tem dentro?", perguntou o estranho. "Não, por quê? Não tem nada aqui não." "Dê uma olhada dentro", insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa, teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Então, eu acredito que quando a gente passa pela vida dessa forma, como a professora Lúcia Helena diz, que a maioria das pessoas passa pela vida, mas não vive, apenas sobrevive, nós somos esse mendigo. A gente passa pela vida sentados no caixote cheio de ouro, procurando, buscando lá fora aquilo que está dentro, buscando encontrar tudo que a gente sonha viver, tudo que a nossa alma anseia lá fora, e a gente está sentado em cima, analogicamente falando, como esse mendigo. E aí você pode dizer... Ele diz aqui, o Eckhart Tolle: "Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riquezas material. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo." Então, aí é que tá. A maioria de nós vive como mendigos sentado em cima do tesouro. É isso que dá para a gente concluir vendo a situação do mundo. Eu também estava ouvindo uma entrevista outro dia, e a pessoa estava dizendo que aumentou muito o número de a depressão entre todos. Eu até fiz aquele vídeo da Byron Katie, que se livrou de uma depressão, que se curou de uma depressão de longo tempo, onde eu fui buscar esses dados e eu vi que aumentou muito a depressão. A depressão é um caminho para o poço da escuridão e fatalmente leva muitas vezes ao suicídio. E eu li que aumentou muito esse número. E vendo tudo isso, a gente vê que se verdadeiramente todos nós temos esse segredo, o segredo da felicidade, da vida plena dentro de nós, então somos mendigos sentados no nosso caixote de ouro. Por quê? Porque a gente está colocando o valor, a gente está colocando atenção no externo. E como diz Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, isso é a principal coisa, ou de acordo com ele, a única coisa que nos tira da luz, que nos tira de poder vivenciar a vida plena, pois tudo que está dentro de nós e é o eu sou. E aí eu concluo para vocês aqui, ele diz, aqui no livro de ouro de Saint-Germain, Saint-Germain diz: "Eu vos digo, amados estudantes, em nome de vossa luz e do vosso progresso, permanecei dentro da vossa presença eu sou. Não deixeis que vossa atenção seja desviada ou dividida por nenhuma coisa externa, se desejais evitar a roda da reencarnação indefinidamente." E aí,
eu trago para vocês estas conclusões exatamente porque esses livros que eu leio, esses livros e que eu trago aqui para vocês alguns trechos, eles ressonam com o que eu acredito. Ele está falando em reencarnação e eu acredito em reencarnação. Eu acredito, apesar de ter sido criada em uma religião que não acredita, eu acredito. E então eu acredito que eu vi naquele livro Viver de Luz, da Jasmine, aquela australiana, e ela disse que é um desperdício a gente ficar indo e voltando. Você vem, é como se você tivesse que subir até o 15º andar de um prédio, digamos, para ver a luz, experienciar tudo lá, e aí você vem, você sobe até o 5º andar e você volta. Aí você começa novamente, você sobe até o 5º andar, você entende, você aprende tudo, cada andar você aprende um pouco, você vai até o 5º e daqui a pouco você volta. Aí você começa novamente, sobe, vai até o 7º dessa vez e volta. Ela diz que é um desperdício ter que ficar vindo e se colocando fralda novamente, e engatinhando e não falando. E eu concordo com ela. Eu acredito que quanto mais tempo a gente puder passar em cada uma das encarnações, quanto mais a gente puder aproveitar e aprender, eu acho que é só ponto pra gente, é só crescimento, só evolução, já que é expansão de consciência, não é? Então, só para concluir, ele diz então para não dar nenhuma atenção ao externo. E aí eu trago um pequeno decretinho dele para isso. Ele diz que a gente deve, para conseguir fazer isso, a gente deve repetir: eu sou a chama consumidora de toda e qualquer dúvida que com relação à minha mente exterior, a invencível atividade da minha atividade eu sou, da minha amada presença divina eu sou. E a outra coisa que ele diz para repetir também, quando os pensamentos, que são esses que nos impedem de ver que a gente está sentado na caixa de ouro, a gente diz não. Quando vem aquele pensamento, a gente diz, e quando está todo esse emaranhado de pensamentos, e olha que diminui muito mesmo. Eu sou daquela que já passei noites em claro brigando com a minha mente. E agora não, agora eu já mostrei quem é que está no comando. E aí você diz para te ajudar, não, a minha presença eu sou é perfeita e eu apago tudo que foi mal construído pela minha mente exterior, pois a partir de agora eu aceito única e exclusivamente a perfeição manifestada na minha existência. E o professor Hélio Couto tem aquela meditação lá de transmutação mental, de reprogramação mental, e eu achava que tinha que fazer a meditação para poder reprogramar a mente, para poder dizer isso, mas vendo um outro vídeo dele outro dia, ele disse que não. Basta você dizer, quando vem esses pensamentos, cancelado, cancelado. Você diz alto ou só em pensamento, e isso já te ajuda a sair desse jugo, desse pensamento, você deixa de ser escrava da sua mente, e aí você é capaz de chegar lá, passar o seu, quem vai estar lá do lado do baú é o seu eu superior, que vai já abrir a porta do baú para você. Você pega o manual e pronto, vence o jogo da vida, e ainda mostra para todo mundo que não sabe que está aí, e chega todo mundo atravessa junto à linha de chegada. Não seria o máximo? Então tá, é dessa forma que eu penso. O propósito desses meus vídeos é passar isso que eu penso para vocês, que é o que está me ajudando na expansão da minha consciência. Eu acredito que todo o sucesso que a gente busca em todos os setores passa pela expansão da consciência. Sem expansão da consciência, a gente apenas sobrevive. Se a gente quer realmente viver, então a gente tem que expandir a nossa consciência. Essas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês têm me ajudado muito, e é por isso que eu estou compartilhando. Espero que tenha sido contribuição, que vocês possa ressonar com vocês também, que vocês possam colocar em prática. E muito obrigada por terem assistido. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!